Olá amigo do canal Dialect Nerd, aqui Bruno e hoje venho mostrar-te o ónibus de Guardians of the Galaxy Tomorrow's Heroes. Ora, este ónibus traz aqui as primeiras histórias deste grupo cósmico, os Guardiões da Galáxia. Temos aqui, é um ónibus que traz um capa dura com sobrecapa. Nesta sobrecapa temos aqui, nesta imagem, a ilustração e a capa do issue Marvel Presents número 3, que foi desenhado por Al Milgrom. Esta ilustração é de Al Milgrom. Temos aqui a lombada, onde tem aqui também a mesma ilustração, e na parte de trás tem então as capas de todos os cómics que compõem este ónibus. Temos aqui Marvel Super Heroes número 18, que foi a primeira história, a mesma estreia das estreias da equipa. Temos Marvel 2-in-1 4 e 5, 61 e 63 e ainda o 69. Temos Giant Size Defenders 5 Defenders 26 a 29. Marvel Presents 3 a 12, aqui foi o run deles. Thor anual número 6, Avengers 167, 168 e ainda 170 e 177 a 177. Temos também o 181. Depois passamos para Miss Marvel 23, temos ainda Marvel Team Up 86, e como equipas criativas temos Arnold Drake, Steve Gerber, Mark Gruenwald, Ralph Macchio, Chris Claremont, Jerry Conway, Scott Elderman, Roger Slifer, Lynn Wein, Roger Stern, Jim Shooter, David Michelini, Bill Manto, Alan Brodsky e Stan Lee. No desenho temos Gene Colan, Sal Buscema, Jerry Bingham, Ron Wilson, Don Heck, Al Milgrom, George Perez, David Wenzel, John Byrne, Mike Vosburg, Bob McClown e John Buscema. Esta maravilha tem 752 páginas e o preço de capa são $100. Ora, vamos então agora aqui tirar a sobrecapa. Tem aqui, nestas orelhas, tem aqui vem falar dos criadores. Não vem falar de todos estes que eu mencionei, mas vem aqui fazer um bom apanhado. E aqui temos então a falar um bocadinho sobre a equipa e a sua história. No livro propriamente dito, temos então aqui esta ilustração que é exatamente igual à do sobrecapa, mas sem as letras. Temos também a lombada que é exatamente a mesma, só aqui atrás o painel traseiro é que é uma ilustração de John Romita Sr., se não me engano. Temos aqui esta ilustração. Este ónibus tem uma curiosidade, tem uma guarda cor-de-rosa. Eu nunca tinha visto nenhum ónibus com guarda cor-de-rosa. Nenhum integrante da equipa tem uniforme ou um tom de pele de rosa, nem nada, por isso achei curioso terem utilizado esta cor para a guarda, mas é uma cor, fica bem, é colorida, dá-se uma certa vida. Temos aqui então, começando a desfolhar, temos aqui as equipas criativas, aqueles que eu disse, e depois ainda tem mais os inkers, os coloristas e por aí afora. Temos aqui a tabela de conteúdos, que é importantíssima, principalmente quando temos aqui um ónibus em que isto percorre um sem número de títulos diferentes, porque eles não tiveram assim um título próprio. Tiveram ali um título em que eles tiveram um run mais longo, mensal, mas nunca tiveram títulos próprios, e então eles estão aqui um bocadinho espalhados por todo lado. É importantíssimo ter uma tabela de conteúdos, incrível como algumas publicações não nos apresentam tabela de conteúdos, é importantíssimo para nós nos situarmos. E então aqui começam as primeiras histórias dos Guardiões da Galáxia. Como eles se formaram e por aí fora. Estas primeiras histórias são de Arnold Drake e o desenho é de Gene Colan. Temos aqui as primeiras histórias. Engraçado como o Charlie 27 é o personagem que despleta aqui a criação da formação da equipa, mas que depois ele no futuro até nem vai ser dos mais influentes, os mais preponderantes. E não estou a falar da atualidade, que aí obviamente temos outros personagens, a equipa mudou toda, porque esta é a equipa, por assim dizer, a clássica, não é a atual que nós vemos até no cinema. E engraçado como foi ele que despoltou isto tudo, mas que depois nem foi ele praticamente que se tornou o personagem mais deste grupo. Temos antes o Starhawk e temos o Vance, Astro,
como mais preponderantes. Temos aqui os Badu, que são muito similares aos Skrull, mas que não têm aquela mutação. Temos aqui então as primeiras histórias. Começamos depois aqui a passar para a formação. No Marvel 2-in-1 nós tínhamos aqui crossovers com o Coisa e Capitão América. Aqui já temos traços diferentes, já temos Sal Buscema, já temos a escrita de Steve Gerber. Temos aqui depois também os crossovers com os Defensores. Eles tiveram vários títulos com crossovers com os Defensores. Vários deles, eles, tanto no Giant Size como depois no título mensal dos Defensores. Eles percorreram esta crossover de formações. Temos depois aqui, lá está, mais Defenders com um crossover. Esta publicação eu já li este ónibus todo. Isto obviamente não é um review da história em si, mas acho que se enquadra numa história de formação, ou seja, estamos a falar, a primeira história foi de 69, este ónibus contempla a fase dos anos 1969 até 1980, é o que contempla, são cerca de 11 anos. 11 anos aqui contemplados, e obviamente que não podemos estar à espera de nada muito atual, não é? É o típico da altura. Temos aqui as formações, com os crossovers com os Defenders, continuamos, ainda foi bastante longo, aqui tiveram vários títulos, com os Defenders. Depois aqui, se não me engano, começa aqui em Marvel Presents número 3, que é o título que está na capa. Começa aqui, não vamos dizer que seja o título próprio, mas acaba por ser, só o nome é que era um subtítulo, Guardians of the Galaxy, era no Marvel Presents, mas foi do 3 ao 12, foi o run mais longo dos Guardiões da Galáxia, desta equipa, desta formação clássica dos Guardiões da Galáxia. Tínhamos aqui artistas como Al Milgrom, o Steve Gerber continua a ser muito no início, foi sempre o que escreveu. E este run, eu não posso dizer que seja um mau run, acho que para a altura estava bastante interessante. Termina numa nota bastante alta quando foi cancelado, no título número 12. Eu acho que são as melhores histórias. Tem aqui o título 11 e 12. Tem aqui um twist e tem aqui um final. Eu até acho que para a altura até foi um final bastante forte, que não estava muito habituado na altura a ver assim nada tão intenso, mas este final foi muito interessante. Temos aqui, obviamente aqui já começou uma preponderância no Starhawk, começou a ser um personagem que começou a ter uma certa preponderância. Aqui já temos passando aquela fase, foi cancelada, a próxima aparição foi no Thor Anual, se não me engano, Thor Anual 6, exatamente, Thor Anual 6, aqui mais um crossover, e aqui iniciou-se a saga de Korvac, que depois ficou, e está aqui inserido, obviamente, depois ficou mais conhecido no título mensal dos Vingadores, mas começou aqui, a primeira das aparições, tanto que ele é aqui este robozinho. Ainda não era aquele personagem que nós ficamos a conhecer mais para a frente, ficou aqui um robozinho e começou exatamente aqui em Thor Anual, e só depois deste Thor Anual é que passou para o título dos Vingadores. Faz aqui um crossover interessante, mas curto, e aqui começa então o crossover com os Vingadores. Aqui já temos Jim Shooter, temos Jorge Pérez no traço, um traço fabuloso. Tinha que ser Jorge Pérez, que ele consegue meter 80 mil personagens num só quadro e com uma qualidade tremenda, esta fase toda. E aqui continuamos então aqui o crossover com os Vingadores, e que dá continuidade, lá está, dá continuidade aqui já é o Korvac que nós conhecemos. Obviamente não vou explicar o que é que aconteceu para ele ter tido esta metamorfose, mas é explicado aqui o que é que aconteceu. E este então é todo o run, este é o mais longo crossover deste ónibus, é o mais longo, vai desde inicia-se no 167, 168, depois tem ali uma pausa para a história, desvia-se um bocadinho da centralização do arco do Korvac, mas depois volta novamente no 170 e vai até o 177. Só aí é que tem a resolução. Entretanto, o desenho muda
e nota-se que já não tem, continua a ser um bom desenho, mas já não é exatamente a mesma coisa. Aqui já passamos para, saímos de George Pérez, passamos para Sal Buscema, e depois aqui já temos David Wenzel, que é ele que vai terminar este arco de Korvac, e depois no fim temos um issue de despedida, que é o Avengers 181, em que ele faz então aqui a sua despedida. Exatamente. Depois de seguida temos então aqui novo crossover, mas agora com a Miss Marvel. Engraçado. Temos aqui o crossover com a Miss Marvel. Exatamente. Miss Marvel número 23. Neste caso é um crossover só com o Vance Astro. É só ele que faz crossover aqui com a Miss Marvel. Os outros integrantes não surgem. É só um crossover entre estes dois. E de seguida passamos novamente para Marvel Team Ups. Eles andaram depois muito sobre nestes títulos. Este Marvel Team Ups é crossover com o Homem-Aranha. Aqui é escrito pelo Chris Claremont. Tanto esta história como a Miss Marvel é do Chris Claremont. Curiosamente. Chris Claremont. Depois deste crossover com o Homem-Aranha, ele voltou novamente para os crossovers em Marvel 2-in-1. Neste caso é o Coisa com o Starhawk, e tem também aqui outra personagem que aparece, que é ela, que é aquela contraparte do Adam Warlock. Quando ele surgiu ele era chamado ele, e então ela ficou conotada como ela. Ficou aqui este crossover, e esta história é muito interessante. Esta é muito interessante. No fundo é a busca, o Warlock desapareceu e é a busca dela atrás do Warlock, e então tem a ajuda do Coisa, do Starhawk e também da Serpente da Lua. Esta história é bastante interessante. Continua por aqui o desenho. Aqui já temos a história do Mark Gruenwald. Temos depois Jerry Bingham no desenho, e mais para a frente termina depois com Ron Wilson na última história, que também é um Marvel 2-in-1, mas aqui já uma história diferente, já com o resto dos personagens. Aqui Marvel 2-in-1 69, já com os personagens todos os Guardiões da Galáxia e o Coisa. O Coisa fazia sempre parte deste Marvel 2-in-1, era um personagem assíduo do Marvel 2-in-1. E depois, que é uma página retirada do Sensational She-Hulk 6, em que eles surgem e aparecem, e tem aqui algumas capas, tem aqui a secção de cartas, tem aqui alguns textos dos criadores, Steve Gerber, por aí fora. Tem aqui a especificidade das capacidades e da origem de cada um dos personagens. Todos eles aparecem aqui, a falar sobre a nave que eles têm. Depois também outros personagens sem ser vilões, o Coletor, o Korvac, por aí fora. Mais a falar, alguns painéis originais. E tem aqui mais umas capas dos TPBs e por aí fora. E termina assim. Ora, mostrando o resto, já mostrei a parte toda física. Para terminar, mostro também aqui o binding, que eu acho que é uma coisa que é importante. O binding, pode-se ver aqui o binding. Faz aquele olho que nós gostamos de ver. Tem um bom binding. Está bem estruturado, está rígido, não se está a desfazer, que é uma coisa importante. Não está a separar páginas, não está nada. E pronto, e era este o vídeo que eu queria mostrar. Era só para mostrar então a parte física, um overlook aqui deste magnífico ónibus dos Guardiões da Galáxia. Se gostaste deste vídeo, subscreve o canal se ainda não subscreveste, partilha, comenta, dá like, segue-me no Instagram para se quiseres ver vídeos quando eu recebo estes e outros ónibus ou outras publicações que eu recebo, aquisições fresquinhas, eu abro-os e coloco sempre no Instagram de antemão. E se quiseres adquirir ou este ónibus ou outras publicações, segue os links que eu deixo na descrição para poderes ajudar o canal a crescer. E como eu costumo dizer sempre e despedir-me, até mais.